Fala ZBrushers, Joe aqui, galera. Seguinte, vamos dar continuidade no nosso chopper aqui. Na última aula a gente fez a mochilinha dele, tá? Olha aqui que da hora. A gente fez toda essa mochilinha, teve bastante conteúdo, bastante ferramenta, bastante dicas. Então não deixa de conferir lá que tá recheado de coisa, galera. Mesmo que não seja exatamente o que você quer fazer, o que você quer esculpir, ainda assim dá pra tirar bastante proveito, porque como eu disse, tem bastante conteúdo, bastante dicas de otimização e de como usar as ferramentas, então você não perde nada em estar assistindo. Assim, claro que se você não assistiu ainda, corre lá, assiste as primeiras aulas, né? A gente já tem 6 aulas publicadas, essa daqui é a 7ª aula que a gente tá publicando. A gente já tá partindo aqui pro rumo final do nosso projeto, então não deixa de acompanhar. E claro, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando, aos novos inscritos, aos nossos novos alunos lá do curso também. Desde quando a gente começou a produzir esse curso gratuito aqui, a gente percebeu um crescimento assim no canal, um crescimento de pessoas interessadas, na verdade em todas as nossas redes, Instagram, alunos do curso. Então, de coração, muito obrigado. A maior forma de recompensar esse trabalho que a gente faz aqui é o seu like, é o seu comentário, é o seu engajamento aqui no canal, beleza? E claro, se você quer aprimorar suas técnicas ainda mais, se você quiser terminar esse curso aqui, o curso básico, sabendo todas as ferramentas e já partir pro avançado, já corre lá do nosso site, o link tá aqui na descrição, para você aprender com o melhor curso de modelagem 3D focado em animes no Brasil, tá bom? Lembrando, para impressão 3D, ou seja, você pode estar usando todo esse conteúdo para estar se lançando neste mercado que cresce exponencialmente aqui no Brasil. As impressoras 3D, cada vez mais elas estão mais acessíveis aqui no Brasil, então cada vez mais pessoas têm impressoras em casa. Então você pode ter sua impressora para você fazer os seus bonecos, assim como esse chopper, os seus action figures, e fazer a sua própria linha de produção. Ou claro, você pode oferecer o seu trabalho para outras pessoas que tenham impressoras em casa, e melhor ainda, você pode oferecer o seu trabalho para grandes empresas, como eu sempre estou citando aqui no canal, a XM, a Iron Studios, a Sideshow, que na minha opinião eu sempre cito as 3 porque são as 3 que eu mais gosto. E você pode estar se lançando nesse mercado também como um grande artista 3D de colecionáveis, tá? Então, pelo menos dá uma olhada no site sem compromisso, pelo menos para ver todas as informações e tudo que o curso oferece, beleza? Todas as informações estão no site aí embaixo, então sem mais delonga, vamos ao vídeo. Fala ZBrushers, Joe aqui, galera. É o seguinte, eu desenvolvi um conteúdo único onde eu masterizo tudo que eu aprendi nesses 10 anos de carreira no mercado 3D. Então se você gosta de modelagem, gosta de impressão 3D e principalmente de animes e não sabia por onde começar, essa é a sua melhor chance de dar o pontapé inicial na sua nova carreira. O nosso curso de modelagem 3D de animes para colecionáveis alcançou o seu melhor preço histórico, nunca visto antes, com 50% de desconto. São mais de 50 aulas gravadas onde você pode assistir onde e quando quiser, através do seu computador ou celular, além de muito conteúdo para download, acesso ao nosso grupo VIP de alunos, onde você vai poder divulgar o seu trabalho, tirar dúvidas, pegar feedbacks de outros alunos, além de acompanhamento total do projeto comigo. Ou seja, sempre que você tiver alguma dúvida ou precisar de um feedback um pouco mais direcionado, você vai ter o meu total acompanhamento do começo do projeto até o final. E o melhor de tudo, o acesso é vitalício. Acesse o link para saber todas as informações e não perde essa oportunidade, porque esse preço não vai voltar. Tô ansioso para ajudar você a se tornar o artista que você nasceu para ser. Um forte abraço e nos vemos nas aulas. Então, como dito, na aula passada a gente fez essa mochila do chopper aqui, e agora eu acredito que tá na hora da gente começar a refinar as coisas, né, galera? Porque até então tá tudo muito blocado ainda, tá muito na parte de blocagem. Eu já expliquei muito sobre blocagem, sobre o que ela é e como ela impacta no seu modelo, né? Como uma boa blocagem, como uma boa base mesh tem impacto no seu modelo. Então, como a gente pode ver, ó, tudo bem levinho. Olha, o chapéu, por exemplo, ó, poucos polígonos. As peças estão todas separadas ainda. Então agora, finalmente, chegou o momento da gente começar a unir certas coisas aqui e começar a refinar o modelo, porque a gente está partindo rumo ao final do projeto agora, beleza? Então vamos colocar as referências aqui na tela. Pronto, já abri aqui o meu PuriRef, tem aqui as referências da mochilinha que a gente usou. E vamos começar pelo chapéu ou pelo corpinho? Deixa eu dar uma olhada aqui o que é mais interessante a gente fazer agora. Vamos começar pelo corpinho, né? Porque ele meio que define a base, né? A silhueta do nosso modelo, depois a gente vai para os acessórios aqui. Então, eu peguei essa referência aqui, ó, essas duas, na verdade, aonde eu tenho bonecos dele, né? Eu tenho modelos impressos dele, onde a gente consegue ver alguns detalhes
como pelo, aqui algumas coisas de pelo e tal. A gente pode ver um pouco mais sobre o volume do corpo em si, então a grossura dos braços, a grossura das pernas, já fica legal pra gente ver também. Então vamos começar a dar uma trabalhada nessas coisas, vamos começar a refinar, porque até então a gente estava procurando volume, a gente estava procurando literalmente as peças básicas, as formas básicas que compõem o nosso modelo. Agora que nós já temos todas as partes básicas do modelo, a gente consegue estar fazendo uma coisa mais elaborada com isso. Então, eu vou deixar visível na minha cena só o corpinho. Aliás, vamos começar a organizar isso aqui, porque como vocês podem ver, eu tenho muitas subtools aqui separadas, elas não estão renomeadas nem nada. Eu acho que a partir desse momento, que a gente já vai começar uma segunda etapa, digamos assim, né, que é a etapa de refinamento, acho que já tá na hora da gente começar a organizar aqui o nosso arquivo. Um arquivo limpo, um arquivo claro ali no que você tá fazendo, com clareza das peças, ele fica melhor e mais profissional. Ainda mais se você estiver trabalhando em conjunto, tá? Se você estiver trabalhando numa empresa onde você, por exemplo, você vai mandar o seu modelo depois para outro artista fazer os cortes e tudo mais. É interessante que o seu arquivo sempre esteja bem organizado. Então, vamos fazer isso aqui. E vamos começar renomeando, né? E excluindo aqui na tela tudo que a gente não precisa, tudo que tiver escondido ou peça que eu vejo que não é necessário, a gente vai excluir. Então, vamos começar com a cabeça. Eu vou vir aqui embaixo em Rename e vou colocar aqui cabeça Chopper. Eu poderia colocar em inglês também, tá, galera? A maioria das empresas, justamente essas que eu citei como exemplo aqui no vídeo, elas trabalham em inglês, você conversa em inglês, lidar com o cliente em inglês, então é interessante que para acostumar você já vai renomeando em inglês, tá? Eu aqui vou colocar em português mesmo, fica ao critério de vocês, mas é só uma dica, tá? Essa segunda aqui de baixo é a língua dele, então vamos colocar aqui língua e vamos fazer isso para todas as peças aqui da minha cena. Beleza? Já renomeei tudo aqui e só uma dica muito importante, galera, uma coisa simples, mas muito valiosa. Lembre-se de renomear suas subtools sem acento, tá? Isso é muito importante. Muita galera não sabe disso. Então, tudo que você for fazer aqui, na verdade, leva essa regra para todo programa que você for usar. Se você for usar o Blender, o 3D Max, qualquer outro programa de modelagem que você for salvar o seu arquivo, não coloque pontuação no nome do arquivo e no caso aqui do ZBrush, aqui dentro, ó, nas peças também, procure renomeá-las sem acento, tá? Vocês vão evitar muito problema depois. Então, tem aqui corpo, cabeça saiu aqui, deixa eu colocar de novo, cabeça, e beleza, ó, corpo, cabeça, língua, nariz, mochila, coloquei tudo que tá aqui na minha cena, eu já renomeei, algumas coisas aqui eu dei um merge down e juntei elas, inclusive as peças da mochila, mas depois, se eu precisar, com certeza eu vou precisar, eu posso separar elas e trabalhar as peças separadas de novo, tá? Não tem problema eu ter unido elas aqui agora. E agora vamos fazer um limpo aqui no nosso arquivo das peças que a gente não tá usando, a gente pode simplesmente excluir. Então esse short aqui, por exemplo, ó, eu vou dar um delete. Vamos ver o que mais tem aqui na cena que eu posso tirar, ó. Tem essa alça aqui, posso tirar também, delete. E fechou. Olha só, meu arquivo agora tem menos peças, tá mais organizado, todas elas renomeadas, e assim o meu projeto fica mais profissional. Então agora sim, vamos pegar o nosso corpinho aqui, vamos ver como é que ele tá aqui, e vamos começar a dar uma trabalhada nele aqui. Vamos ver o que a gente pode estar fazendo. Eu vou estar unindo esse corpo com essa patinha, tá? É isso que eu vou fazer. Qual que é a pata? Eu coloquei um pés e patas, né? Vamos colocar aqui perto, vamos dar um merge down para unir os dois aqui. Vamos isolar aqui para conseguir trabalhar com ela. Opa, acabei apertando sem querer essa opção, mas é bom que vocês vejam, ó. Eu tenho esse expose aqui, que é a última opção embaixo do solo. Fui apertar solo, acabei apertando ele sem querer. Ele explode seu modelo, tá vendo? Ó, vai uma peça para cada lado. Deixa eu afastar aqui que vocês conseguem ver melhor, ó, beleza? Não recomendo vocês fazerem isso quando suas peças estiverem muito pesadas. Imagina várias peças com milhões de polígonos, você vai fazer isso e o computador vai explodir. Então, para evitar que seu computador pegue fogo, não faça isso quando você tiver muitas peças e peças muito pesadas na sua cena. Aqui, como ele tem poucas peças e todas elas bem levinhas, ó, se eu aperto, ele consegue fazer essa ferramenta certinho aqui sem dar problema. Agora sim, vamos colocar solo e vamos dar um Dynamesh para ele unir tudo isso aqui, né? Para unir tanto esse corpo quanto aqui a pata. Aí eu já recalculo e a gente vai começar a trabalhar na retopologia desse corpo aqui. Então vamos aqui em Zero Mesher, vou dar um Zero Mesher de 5 mesmo. E eu posso até fazer o seguinte, galera. Ó, ele tá fazendo com a simetria, eu vou fazer sem simetria. Vou desligar aqui o X. E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um Zero Mesher com o meu Keep Groups, que eu quero manter esses grupos e vocês já vão entender o porquê. Como eu já falei em outras ocasiões, isso aqui não é um curso para jogos, para animação, então eu não necessito de uma retopologia tão exata, tá? Com loopings tão exatos. Como isso aqui vai ser para impressão 3D, então não tem tanta necessidade, mas ainda assim é importante a gente dar uma atenção a isso. E aqui, vamos colocar, por exemplo, esse braço. Ele tá num poligrupo amarelo. Vou dar um double aqui também, pra gente conseguir ver melhor. Aqui.
E eu tenho aqui o meu corpinho nesse azul claro, não sei que cor que é essa. Mas enfim, se eu der um Keep Groups, ele vai respeitar os meus grupos, ele vai recalcular a minha topologia. A gente já falou muito sobre topologia nas aulas anteriores, mas se eu der agora um ZRemesher para recalcular isso, o bom de eu ter separado em poligrupos diferentes, do braço, do pescoço, aqui eles já estarem em poligrupos diferentes, então o fato de eu ter dois poligrupos aqui, quando eu recalcular, ele vai dar um loop incompleto aqui, ele vai fazer um círculo aqui. Quer ver? Vou mostrar na prática que fica mais fácil, né? Olha só, vou dar um Ctrl W para transformar tudo num poligrupo só para fazer um exemplo para vocês. E agora eu vou dar um ZRemesher de 5 mesmo. Beleza, recalculou. E ficou legal, né? Vocês olham e falam, pô, deixou muito mais limpo, né? O fluxo aqui da minha topologia ficou legal. Mas olha só, ele não tem um looping aqui no braço. Na real, se for ver, até que tem um aqui, ó, onde tá formando isso aqui, o que a gente chama de estrela, né? Ele pega uma estrela aqui e ele até que faz aqui um círculo completo, ó. Aqui que eu tô falando, ó. Beleza? Um círculo completo desse, dando a volta no braço, a gente chama de polyloop, né? Ele vai ser um loop. Mas tem uma forma mais fácil da gente fazer isso, né? Que, aliás, nem ficou um looping tão legal assim. Então, vamos dar uns Ctrl Z pra voltar aqui. E como ele já tá com um polygroup separado, eu vou clicar nessa opção Keep Groups, que eu já mostrei também, que é mantenha os grupos. E agora eu vou dar um ZRemesher. Ele vai recalcular e vai manter aqui pra mim os polygrupos. Aqui. E olha que legal. É isso que eu tô falando, ó. Ele já fez um polygrupo inteiro aqui. Se bem que deu uma bugada aqui, né, ó. Ele tá com pouca topologia, tá vendo? É caso da gente fazer um ZRemesher um pouquinho maior. Mas é isso que eu quero mostrar pra vocês, ó. Respeitando o polygrupo, ele já fez um looping perfeito aqui no braço. Isso aqui, se a gente for jogar depois pra fazer uma animação, principalmente se a gente for fazer abertura de UVs, isso aqui ajuda muito, tá? Então, aqui no pescoço é a mesma coisa. Ele fez um looping perfeito aqui, respeitando o meu polygrupo, e isso ajuda a gente. Mas aqui, ó, ele bugou bastante, deu um problema aqui. Não é isso que a gente quer. Vamos dar uns Ctrl Zs. E vamos aumentar isso aqui, ó. Geralmente a gente diminui aqui o Polygon Count, né? Porque a gente quer diminuir os polígonos. Mas nesse caso aqui tá atrapalhando, tá estragando um pouco a nossa malha. Então, vamos dobrar isso aqui. Vamos colocar 10. Ele vai tentar fechar, ele vai tentar recalcular aqui pra mim e deixar dentro dos 10.000 polígonos, né? Beleza, recalculou. Vamos ver como é que tá aqui. Ele ainda tá tendo uns probleminhas aqui, mas aí a gente pode resolver dando um smooth, alguma coisa assim mesmo, ó. Que, aliás, galera, pera aí que eu esqueci de fazer uma coisa. Vamos voltar aqui. Volta. Ctrl Z. Eu vou fazer isso com ela colada, porque a mão aqui não tá colada, né? Eu não dei um Dynamesh. Então, vamos dar um Dynamesh. Pode ser um Dynamesh menor, tá muito alto. E eu vou tentar recalcular ele com a peça inteira, né? Não com peças separadas aqui, só grudadas uma na outra. Olha só, já ficou mais interessante aqui, ó. A gente pode dar um smooth. Vamos ver como é que ficou aqui. Não ficou legal. Vou fazer o seguinte. Eu vou separar esse casco dele aqui, ó. Vou dar um Autogroups. Tudo bem aqui o braço perdeu o polygrupo, tá? Mas eu quero separar isso aqui, beleza? Split Hidden. Agora sim vamos dar um Dynamesh. Beleza, ó. Eu quero unir só essa parte da pata. Eu não quero unir os cascos, tá? Se a gente olhar aqui, ó, ele é uma coisa só no braço, mas o casco pode ficar interessante a gente fazer mais separado. Então, vamos dar uns smooths aqui. Vamos ligar minha simetria para ficar melhor. Beleza, agora sim, com ela devidamente colada, a gente vai separar de novo em poligrupos isso aqui pra gente fazer uma retopologia melhor. É de Loop Masked Border, beleza? E eu vou fazer o mesmo com o braço aqui, ó. Vou fazer uma máscara aqui, mais ou menos assim. Vamos ver como é que ficou. Ficou legal, beleza? E agora eu voltei a ter poligrupos diferentes aqui. Eu não vou separar o pescoço não, tá? O pescoço, tudo bem, não tá com poligrupo separado. Agora sim, eu vou dar um ZRemesher aqui com o meu Keep Groups, pra manter esses poligrupos, beleza? Vou continuar dando com a simetria mesmo, ó, que eu liguei o corpinho aqui, eu vi que ele não saiu fora, ó, saiu um pouquinho fora aqui atrás, na real, mas tudo bem, acho que vai ficar melhor ele ficar simétrico. Então, vamos continuar com essa linha aqui, né? Com essa linha de raciocínio da gente fazendo com simetria. Posso dar uns smooths aqui, e essa parte que saiu pra fora do short, coisas assim, ó, eu posso simplesmente vir com o move mesmo e acertar isso aqui, tá? E fechou, vamos continuar dando o nosso ZRemesher aqui. Agora sim a gente vai diminuindo pra ver como é que fica. Vamos pra 8. Interessante você nunca diminuir o ZRemesher de uma vez só, tá, galera? Tipo assim, você tá no 10, de repente você já pula pro ponto 5, pro 1, sabe? Isso tende a deformar um pouco a sua topologia, tá? Então, vá descendo a sua conta ali do ZRemesher de pouquinho em pouquinho. Então tava 10, agora eu vou pra 8, se eu precisar depois eu vou pra 5, 3, 1. Vai descendo a sua quantia ali de pouco a pouco, tá? Beleza? A gente pode dar uns polishes aqui também, ó, pra ele arredondar um pouquinho mais. E vamos dando umas mexidas também agora no braço e tal, assim, ó, pra ele não ficar com esse aspecto arredondado, tá?
pior coisa que tem é você tá fazendo um modelo e ele ficar com muitas ondas, com aquelas estrias que eu já expliquei, tá? Então, ó, tá feio por enquanto. Então, vamos procurar ajustar isso agora. Vamos diminuir aqui a minha intensidade. Já falei que eu não gosto de usar o smooth no máximo. Então, vamos baixar aqui para 20, 30. Beleza, já ficou mais interessante. Agora vamos ajustar aqui aquele casco, né, que a gente tinha aqui. Vamos pegar ele, alinhar ele aqui de novo. E na real a gente pode já começar a trabalhar a topologia dele também, tá, galera? Literalmente todas as peças a gente vai passar por uma retopo, tá? Todas elas vão passar pelo ZRemesher, porque eu não quero que ela fique assim, ó, triangulada e tudo mais. Se bem que depois a gente vai passar por um processo aqui onde a gente vai retriangular tudo de novo. Aí você fala, pô, Joe, mas você tá falando desde a primeira aula que não pode ter triângulos e agora você tá falando que vai passar por tudo isso pra depois deixar triangulado? Sim, basicamente sim. Mas tudo é um processo, galera. E quando chegar nessa etapa, vocês vão entender o porquê. Essa etapa de triangular a nossa malha é o que a gente chama de decimate. A gente já vai chegar lá. E quando a gente chegar lá, vocês vão entender o porquê. Então vamos continuar trabalhando esse casco aqui. Vamos encaixar ele aqui novamente. Vou cortar isso aqui que não precisa ter. Vamos passar aqui o trim. Beleza, ó, refiz aqui, usando todas as ferramentas que a gente já usou, tá? Ferramenta de corte e tal. Ó, ficou bem legal, ficou bem mais simétrico, mais retinho. Ó, lembra que eu disse, evita coisas onduladas, tá? Deixa as coisas mais retinho possíveis. Se for curvo, o mais curvo possível e tudo mais. Nunca deixa a sua peça com aspecto de amassado. Essa ferramenta aqui é legal também, galera, ó. Vou dar um autogroups para transformar esses dois cascos aqui, um em cada polygroup diferente. E eles estão um pouquinho desalinhados aqui, isso aqui tá me incomodando. Ao invés de usar um move, olha só, se eu usar um move aqui, ele vai mover as duas ao mesmo tempo. Eu posso simplesmente esconder uma, né? Tipo, mascarar uma, inverter, e agora sim, ó, eu tenho o controle sobre um lado só. Mas eu posso usar essa ferramenta aqui também, que eu não usei pra vocês, ó, que é o Move Topologic, que ele vai fazer o seguinte, ele vai agir só em cima do polygroup. Então, tenho dois poligrupos aqui, o roxo e o amarelo. O que que o Move Topologic vai fazer? Ó, se eu passar, ele move só no roxinho aqui. Se eu passar aqui do lado, ele move só o amarelo. Tá vendo? Ele é um move que vai agir em cima só do polygrupo, aliás. Se eu usar um move normal, ó, o move normal, ele não tem essa distinção. Ele vai mover tudo que tiver no alcance dele, tudo que tiver no raio dele aqui do brush, ó, ele vai mover. Já o Move Topologic, ó, eu consigo mover só em cima do polygrupo e essa ferramenta ajuda demais, demais, demais. Então, anota aí, Move Topologic é uma ferramenta que vocês ainda vão usar muito e vai ajudar muito, beleza? Então vamos ajustar um pouquinho aqui, ó. Poderia ter feito daquele jeito também, mascarado um lado e mexido no outro, daria certo também, da mesma forma, mas eu quis mostrar desse jeito só para apresentar mais uma ferramenta para vocês, beleza? Acho que esse casco aqui tá interessante, tá legal. E agora a gente pode simplesmente dar um mirror aqui, né, e jogar ele ali pro outro lado. Opa, apertei em outra coisa aqui, mirror, colocar no X de novo aqui, beleza, já jogou pro outro lado. Beleza, vamos dar uma olhada como que tá a topologia disso aqui. Eu acho que tá legal. Existe uma outra ferramenta que a gente não vai usar ela aqui necessariamente, ela não vai ser útil, mas eu já vou mostrar para vocês para caso vocês verem a necessidade, tá? Que é o ZRemesher Guides, que isso aqui, ó, seria uma guia, né, uma linha guia para o meu ZRemesher. Já vou mostrar como que ele funciona. Vou tirar aqui a minha simetria. Percebam como tá essa região aqui, tá, de polígonos. Com os ZRemesher Guides, eu vou passar uma linha e eu vou estar indicando para o meu programa que eu quero que o meu ZRemesher siga essa topologia, essa linha, né? Então, se eu passar uma linha aqui, ó, vou até ligar o meu lazy mouse aqui para eu ter um pouquinho mais de precisão e vou dar um ZRemesher. Olha o que vai acontecer.
Tá vendo? Ele faz de tudo pra deixar essa região aqui melhor. Ele faz de tudo pra deixar ela mais limpinha. Aliás, ele vai fazer de tudo pra seguir aquela linha que você colocou. Então, deixa eu olhar aqui. Eu acho que eu não fiz com simetria, né? Fiz sem simetria. Vamos fazer com simetria agora. Vamos supor que eu não quero essa região dessa forma. Então, vou passar uma linha guia e vou dar um Zero Mesh. Ó, tirou aquela topologia daqui. Tá vendo? Já deixou ela mais limpa, né? Não tem aquele bololô de polígonos aqui. Basicamente é isso e eu posso fazer de várias formas. Posso passar aqui também, ó. Tá vendo? Ele sempre vai modificando, só que você tem que tomar cuidado com essa ferramenta, porque às vezes você melhora um lugar e atrapalha outro. Então fique atento a isso, tá? Eu nem ia ensinar essa ferramenta, na verdade, tá, galera? Mas essa é uma ferramenta que a gente usa no curso avançado, então eu pensei, por que não já trazer aqui no nosso curso básico, né? Até porque a gente tá cheio de alunos agora que estão passando direto desse curso básico pro avançado, né? Então, não vejo por que já não apresentar essas ferramentas aqui no básico também. Fica aí a dica, Zero Mesher Guides. Ela vai ser uma linha guia para você fazer um Zero Mesher e ali a sua topologia, o fluxo da sua malha, vai seguir essa linha guia que você fez, tá? Eu posso até fazer umas coisas meio malucas aqui, que ele não vai seguir, né? Mas só por via das dúvidas, de teste aqui, ó, vou fazer um S aqui, ó, bem louco. Vamos fazer aqui um Zero Mesher. Olha só, olha o S aqui, tá vendo? Então essa linha guia, ela vai ser uma guia pro fluxo da minha malha. Mas claro que eu não quero deixar ele louco assim, né? Então vou dar uns Ctrl Zs aqui. Para você tirar essa linha, basta você apertar esse delete aqui, o mesmo que a gente usou lá no Curve Strap Snap, lembra? A gente vem aqui em Stroke, tem aqui Curve Function e tem aqui Delete, beleza? Aí você deleta essa linha guia que você vai estar desenhando. Mas beleza, ó, a minha topologia para a proposta do que eu quero fazer aqui tá certa, tá? Eu fico batendo nessa tecla, talvez eu fique até um pouco repetitivo, justamente para não confundir isso, tá, galera? Que topologia para estátua é uma coisa, topologia para jogos e animação é outra. Vamos ver como é que ele tá aqui embaixo. Acho que a topologia tá legal. Vamos dar um Ctrl W pra gente ter mais massa aqui pra gente trabalhar, né? Mais volume, mais volumetria. Eu vou deixar ele com 4 níveis. Ó, ele tá com 400 mil polígonos agora, já tá até um pouquinho alto, tá bem legal. E vou deixar assim por enquanto, tá? Eu já ia fazer o esquema dos pelos agora, mas eu pensei bem e eu acho que eu vou deixar pra fazer os pelos depois que a gente já tiver colocado ele na pose, tá? Por quê? Porque como vai envolver um pouco de textura, uns brushes diferentes, é capaz que depois quando a gente coloca ele na pose, a gente acabe distorcendo alguma área, não vai ficar legal. Então eu vou colocar ele na pose primeiro, depois eu vou pra essa parte de fazer os pelos aqui. Vamos ver o que mais que dá pra gente fazer. Vamos pra calça agora, vamos deixar ela mais justinha aqui, ó, junto ao corpo do nosso modelo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar até mais espessura pra isso, eu tô achando ele muito fininho. Eu vou fazer o seguinte, ó, vou dar um Group by Normals pra eu ter essa parte de dentro do meu short em um polygrupo diferente. E agora, como ele tá num polygrupo diferente, um amarelinho, eu consigo dar uma espessura. Então, vamos parar em cima do polígono, Extrude, Polygroup All, e vamos dar uma espessura que eu acho que vai ficar mais legal aqui pra gente trabalhar, ó. Tá vendo? Ele já fica, ele dá um voluminho a mais, não fica tão fininho ali a parte do short no corpo dele, eu acho que vai ficar mais legal. Beleza, ó, dei um voluminho melhor aqui no short dele, eu acho que ficou mais legal. A gente pode dar uns polishes agora, pra deixar ele um pouco mais retinho. Fiz sem simetria mesmo, porque algumas partes aqui não estão simétricas, ó, então fiz sem mesmo. E perfeito, já tá bem colado ao meu corpo. E não tem muito segredo, na verdade, né? Aqui é só unir aqui um pouquinho com as pernas, né? E só uma coisa que eu tô olhando aqui que eu achei interessante sobre esse shortinho, ó, é que a barra aqui, né? A parte da perna talvez seja um pouquinho mais curta. Eu acho que pode ficar mais legal pra gente aqui, ó. Então, vamos deixar as pernas dele um pouquinho mais curtinhas aqui, ó, com máscara mesmo. E vamos levar ela um pouquinho pra cima aqui. Beleza? Ó, olha só, com a máscara eu deixei um pouquinho mais marcado essa região aqui da perna dele, ó. Tá vendo? Ficou mais legal com a nossa referência aqui. Acho que ficou mais interessante. Vou mover essa luz aqui, ó. Parece que ela tá mais iluminada na parte direita e menos aqui na esquerda. Então eu posso mover a luz. Eu não mostrei isso pra vocês ainda, então já vamos aproveitar agora. Eu deixo a minha esfera de luz aqui do lado, tá? Mas vocês vão encontrar ela aqui em Lights, aqui em cima, e ela tá aqui, ó. Essa bolinha. Literalmente ela vai ser o seu ponto de luz e aonde você mover ela, você vai estar movendo a luz da sua cena. Então, posso simplesmente mover aqui, ó. Eu vou colocar ela um pouquinho mais pra cá. Ele tá fazendo bastante sombra numa região ali que eu não quero. Na verdade, aonde eu ponho aqui, ele tá jogando a sombra mais pra cá. Bom, vamos deixar aqui no meio mesmo, então. Na dúvida, deixa no meio. Vou fazer o seguinte, então. Eu vou passar só nessa perna aqui.
essa parte da calça e vou levantar ele um pouco, beleza? Eu só quero que fique um pouco mais marcadinho. Posso até passar um pinte aqui, ó. Só quero que ele marca um pouco aqui a região onde separa aqui essa perna da parte de cima do corpo dele. Agora eu dou uns polishes pra acabar e, ó, ficou um pouquinho mais marcadinho. Acho que ficou melhor, ó. Olha só o antes e depois para vocês verem como, às vezes, poucos detalhes, pouquinhas coisinhas fazem diferença no nosso modelo. Então ele tava assim e agora ficou assim. Ficou mais interessante, né? E eu vou fazer o seguinte também. Eu quero deixar essas bordas um pouco mais arredondado, tá? Então, vou fazer o seguinte. Vamos usar uma ferramenta que a gente já viu nas outras aulas. Vou pegar o meu Z-Modeler, parar em cima de uma linha, espaço, bevel, e vamos dar um bevel aqui, ó, um bevel. Olha só para dar uma arredondada aqui, porque no momento que eu der um nível de subdivisão, que eu subdividir, ele vai arredondar melhor essa extremidade para mim. Então, vamos fazer o mesmo aqui embaixo também e o mesmo aqui dentro. Se você só der um clique, ele pega a última informação, tá, galera? Então, ó, se eu der só um clique aqui, ó, olha lá, ele já pega exatamente o mesmo tamanho que eu fiz no outro. Vou mostrar de novo aqui pra vocês. Por exemplo, vou fazer bem pequenininho, ó. Bem pequenininho. Se você tem dificuldade, se nessa região aqui você quer fazer exatamente com o mesmo bevel, exatamente com a mesma espessura ali, eu tinha que vir aqui no olho, né? E fazer aqui no olho para deixar pequenininho, né? Então, eu posso simplesmente dar um clique, ó. Em um eu coloco a espessura que eu quero e aqui na outra parte eu só dou um clique, então ele vai pegar a última informação de bevel que eu fiz. Isso vale também para o extrude, tá? Se você der uma extrusão de um tamanho e quiser exatamente esse mesmo tamanho em outro lugar, é só você vir e dar um clique. O Z-Modeler ele já vai pegar a última informação que você usou. Então se eu vir aqui e der um clique agora, olha lá, ele pega a última informação que eu usei, tá? Deixa eu fazer um pouquinho maior, né? Aqui um pouquinho maior, clique, beleza. Agora vamos dar um Dynamic pra gente ver como é que vai ficar. Ó, vai ficar legal. Olha só aqui a borda que eu tô falando, ó. Ele vai arredondar, vai ficar um pouco mais parecido com o tecido mesmo, né? Então, perfeito, é isso que eu quero. Então posso até tirar o meu Dynamic, que eu já mostrei na outra aula também, né? Ela é uma ferramenta que me dá um preview de como minha peça fica com 3 níveis. E agora, de fato, vamos dar esses níveis, né? Eu não quero preview, eu quero que ela se divida mesmo. Se divida não, né? Que ela subdivide. Então, ó, vou dar 4 de novo. 4 níveis de subdivisão é um tanto que eu acho bacana, assim, tá? Não tem uma regra, tá, galera? Tipo, tem que ser 4 níveis, ou tem que ser mais, ou tem que ser menos. Varia de modelo para modelo. Mas pelo menos nesse início, assim, ainda mais esse modelo que não tem tantos detalhes, eu acho que 4 sempre é um valor ideal, assim, de níveis, tá? Então vamos dar uma olhada. Acabei diminuindo um pouco aqui o espaço entre a perna ali, né? Então vamos pegar essas pernas aqui. Eu vou unir elas aqui também, tá? Merge down, beleza? E agora eu vou subir elas aqui um pouquinho. Nossa, o chopper tá um pouco mais cotoquinho agora, né? Olha só, acho que eu não gostei muito dessa proporção. Vamos ver o que a gente pode fazer pra tá melhorando aqui. Então vamos descer um pouquinho. Ó, acho que aqui mais ou menos tá legal. Então, vamos descer esse short então, tá? Fazer o seguinte, eu vou excluir um pé, vou deixar ele maior. Acho que é isso que eu vou fazer. Ele tá precisando ficar com umas patinhas um pouco maior. Vai dar até um aspecto mais fofo pra ele, né? Então, vou deixar ela maiorzinha. Isso, agora sim, tá vendo? Eu não preciso necessariamente descer essa barra, porque eu desci um pouquinho a barra da calça ali, não ficou legal. Então acho que só aumentando aqui é a melhor opção, ó. Na verdade eu acho que era isso que precisava, ó. Ele ficou com um pé um pouquinho maior, ficou mais interessante. Essa parte aqui eu posso literalmente jogar ela pra dentro, porque a gente não vai ver essa parte aqui, depois a gente vai literalmente fechar isso aqui, tá? E eu já vou girar ela aqui um pouquinho, tá? Já vou pensar um pouquinho na pose dele, pensando já um pouco na pose, ó. Não vou deixar ele retinho, não. Vou dar um Auto Groups, vou tirar esses cascos, porque o casco daqui e o casco das mãos são exatamente os mesmos, então eu só vou pegar uma cópia lá em cima, tá? Ao invés de refazer esses aqui, vou vir aqui, ó, vou dar um Auto Groups, sempre para separar, tá? Vou isolar esses aqui e vou dar um Split Hidden. Agora eu posso fazer uma cópia dele aqui, ó. Vou dar um Duplicate, melhor. Aí, ó, agora eu só venho ali e encaixo esse casco ali nos pés. Beleza, já tá posicionado. Agora essa parte aqui, vamos dar uma trabalhada melhor nele, né? Vamos unir essas duas peças aqui, assim como a gente fez com os braços ali, vamos trabalhar um pouco melhor. Aliás, ele já tá unido, né? Eu tenho que colar isso aqui, soldar isso aqui. Então, vamos aumentar um pouco o nosso Dynamesh. Perfeito. Agora, se a gente começa a trabalhar, a gente pode dar alguns polishes.
Beleza, ó, eu tô dando um pouco mais de volume, tá vendo, galera? Pra não ficar aquele aspecto como se a perna fosse só um cilindro, né? Um cilindro era a forma básica que a gente tava procurando, mas não necessariamente a gente precisa usar um cilindro até o final. Tanto que fica amador, né? Se a perna for literalmente um cilindro. Então, ó, se a gente reparar, por exemplo, aqui, tá vendo? Ela não é só um cilindro, ela tem um volume aqui. Então, ó, eu tô fazendo mais ou menos essas variações. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha, tá vendo? Essa transição, né? Da onde termina a perna e começa a base do pé, né? Então é interessante a gente prestar atenção nisso também. Olha só que bacana a silhueta do pé dele. É outro exemplo que eu falo que às vezes pouca coisa, poucos detalhes faz toda a diferença no seu modelo. Então agora vamos só terminar de ajustar aqui. Ele me parece mais unido aqui em cima, ó. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vamos pegar o pinch. Não sei se o pinch vai resolver bem. Eu queria fazer com que essa região aqui, ela se unisse, assim como a gente tá na referência aqui. Beleza, ó, acho que ficou mais interessante assim, não sei se vocês conseguem perceber, tá vendo? Ele não é separado aqui em cima ele é um pouquinho mais unido assim, acho que pode ficar mais interessante. Fiz isso usando o Move Topologic, tá? Ferramenta que eu acabei de mostrar ali, onde eu consigo, na mesma peça, na mesma subtool, mover duas peças diferentes ali, se elas estiverem em poligrupos diferentes. Perfeito. Bom, então vamos dar agora um mirror a jogar esse pé pro outro lado. Só vou passar mais um pente fino, olhar certinho se tem mais alguma coisa nesse pé aqui que eu pretendo trabalhar. Aliás, antes de fazer um mirror, antes de jogar pro outro lado aqui, vamos recalcular ela aqui, já vamos fazer o Z-Remesher certinho, deixar a topologia dela certa para ir só espelhar do outro lado. Então, Z-Remesher, posso fazer uso dos Z-Remesher Guides aqui também se eu quiser. Como a peça é pequena, não tem tanta necessidade, mas se vocês já quiserem ir testando para vocês se familiarizarem com a ferramenta, ó, posso fazer o fluxo que eu quiser aqui, por exemplo, tô com o Z-Remesher, ligando meu Lazy Mouse aqui, ó, vou fazer uma linha aqui, uma aqui e uma aqui, beleza? Vamos passar uma aqui no meio também. Pronto. Agora, quando eu der o Z-Remesher, o meu programa ele vai entender essas linhas aqui e entender que elas são as minhas guias. Ele vai fazer o possível para fazer o fluxo da minha topologia seguir essas linhas aqui. Então, Z-Remesher. Beleza, ficou interessante, vamos dar uns polishes. Acho que eu vou dar mais um, vou descer para 3 agora, vamos ver. Beleza, ajustei aqui, acho que a topologia já tá legal, o fluxo tá interessante. Vamos agora dar Ctrl D, né? Novamente, vou levar para 4 níveis de subdivisão, que eu acho que já é um nível que fica legal, fica bem lisinha. Como eu já fiz a retopologia, ele não deixa aquelas estrias, aquelas marquinhas, e principalmente ela não fica ondulada, né? Ela não fica com aquele aspecto amassado. Então, tá perfeito assim. Ó, acabei mexendo aqui na pata, de tanto dar move, ó, ficou meio ondulado de novo. Tá vendo que ela não tá retinha? Ela tá com o que eu acabei de falar, que é esse aspecto amassado, que é o que faz a sua peça ficar amadora, galera. Não fica profissional você deixar assim. Então, vou deixar reto isso aqui, cara. Vou passar um trim curve aqui, que eu quero que essa base aqui fique reta. Ó, beleza? Tem que ser assim, tem que ser um pouco chato mesmo, galera. Só essa parte de cima aqui que eu vou deixar tudo bem, ela ficar um pouquinho torta, até porque elas estão se juntando ali em cima, né? Então, acho que assim tá mais interessante, ó. Ó, só vamos ajustar aqui, ó, porque um dos cascos, ó, tá desalinhado com o outro. Então, vamos alinhar ele aqui. Vou até mascarar essa parte de baixo aqui, porque tá me incomodando ver ele mexendo. Eu não quero que ele mexa. Agora sim, perfeito. A gente tem que ser um pouco chato mesmo, tá, galera? Não tem jeito. Se a gente quer um negócio bem feito, ó, acho que eu vou até passar um trim curve aqui embaixo também desse aqui. Vamos tirar, vamos voltar aqui pro nível 1, porque ele não funciona com níveis de subdivisão, esse trim curve, né? E vamos passar aqui de novo, beleza? Não precisa ficar retinho aqui, rente ao casco, mas eu quero que fique, que perca pelo menos o aspecto de amassado. Ó, bem melhor, bem melhor. Pronto, agora podemos dar os níveis de subdivisão de novo. Vou dar 4, passar um pouco do meu smooth aqui. Agora sim. Vamos unir, então, esse casco aqui com as pernas e vamos dar um mirror pro outro lado ali.
Eu vou dar uns níveis de subdivisão nesse aqui também, tá? Agora sim, merge down. Beleza, uniu. E olha que interessante, galera, mais uma curiosidade. Vocês perceberam que eu tinha 4 níveis de subdivisão na perna e 4 níveis de subdivisão no casco. Quando eu dou o merge down e uno as duas peças, ele mantém as 4 níveis de subdivisão. Por quê? Porque eles tinham em comum que os dois estavam com o mesmo nível. Os dois estavam com 4 níveis. Então, se eu dar um merge down, olha só o que aconteceu. Ele uniu as minhas duas peças e manteve os 4 níveis. Ó, alguma coisa deu errado aqui. Tá feio, não tá legal. Então, vamos ver o que a gente fez de errado aqui. Foi na hora que a gente deu uma subdivisão no casco. O casco não ficou legal. Vamos voltar aqui, vamos mexer na nossa linha do tempo e vamos achar um ponto aqui. É que eu não tinha dado o Z Remesher nela, galera. Aí, ó, ela ainda tá triangulada. Aí, por ela estar triangulada, na hora que eu dei um nível de subdivisão, ela ficou toda com as bordas aqui meio craqueladas, tá vendo? Não ficou legal. Tá vendo a diferença que faz uma boa topologia? Não dá pra você ficar trabalhando com peças trianguladas, com peças com a topologia assim toda estragada. Na hora que você vai subdividir, nesse momento que você começa a fazer detalhes finos, começa a dar tudo errado. Então, ó, antes de mais nada, Z Remesher. Eu uni as duas peças aqui sem dar o Z Remesher nos cascos, tá? Esse foi o meu erro. Agora sim, ó, vamos começar a retrabalhar aqui, vamos dar uns polishes, ó, para deixar as quinas um pouquinho mais legais. Vamos descer aqui para 5, legal. A cada Z Remesher que eu der, eu dou um pouquinho de polish, tá? Que é para ele ir arredondando, deixando um pouco mais retinho, mais simétrico ali a minha peça. Ó, bem melhor, muito melhor. Agora eu nem ligo tanto se ele tiver as bordas um pouco mais arredondadas, ó, porque ele ficou retinho, bonitinho, ele não tá ondulado, como eu falei, né? Tá bem mais bonito. Então só vou acertar aqui agora, aí sim eu vou unir os dois com o merge down, o meu casco e a minha perna. E aí vai ficar mais legal, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos unir as duas. Merge down. Agora sim, vamos dar 4 níveis de subdivisão. E perfeito. Esse é o resultado que eu queria. Ó, retinho. A gente tem uma peça limpa, bonita, com uma topologia legal, ó. Se eu descer o meu nível agora pro nível 1, olha só, a topologia dela tá interessante, tá num fluxo legal, então é isso mesmo que eu quero. E agora, posso jogar pro outro lado. Vamos ver se o mirror funciona com níveis de subdivisão, porque aí tá uma coisa que eu tô um pouco em dúvida. Vamos dar aqui um mirror. Ó, ele tá me dando um aviso aqui. E deu certo. Ó, ele fez uma cópia pra mim do outro lado, né? Ele espelhou e manteve os 4 níveis de subdivisão pra mim. Legal. Acho que eu tô achando essas perninhas agora, olhando como um todo, até um pouquinho fina demais. Então, vou pegar um pouquinho do meu inflate, vou ligar a minha simetria, vou passar aqui um pouquinho na perna, assim, ó, pra dar um pouco mais de volume pra essa perna, pra ele. Bem melhor. Vamos subir o nível agora para ver. O short, já fiz a retopologia, já arrumei certinho também, o corpo também. Vamos para a cabeça agora, né? Vamos começar a mexer um pouco no rosto dele. Então vamos ver como é que tá aqui. Ó, ele já tá bem pesadinho. E com a cabeça, eu vou fazer um negócio diferente. Uma coisa que já tem aqui no canal, na real, naquele vídeo onde eu ensino vocês a como modelar uma cabeça do Goku, do Dragon Ball, tá? E eu vou passar aqui de novo, que é uma ferramenta bem importante, que eu uso também lá no nosso curso avançado, então vai ser útil para vocês também tá aprendendo aqui, que é o seguinte. Primeiramente, eu vou fazer uma cópia disso aqui, tá? Vocês já vão entender o porquê. Então, duplicate e por enquanto eu vou deixar essa aqui escondida e vou trabalhar nessa de cima aqui. Vou fazer o seguinte, galera. Essa minha peça de baixo vai ser a minha peça onde eu vou guardar os meus detalhes. Tipo aqui na boca, tá vendo que ela tá um pouquinho mais fina e tudo mais. É que esse chopper aqui, ele é um pouquinho mais liso, né? Ele não tem tantos detalhes, mas só por via de ensino mesmo, para eu mostrar aqui para vocês como é que faz, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar algum detalhe nele. Vou pegar um Dan Standard e vou fazer um risco aqui, ó. Isso aqui não vai ficar no modelo, tá, galera? É só para exemplificar a ferramenta, mas nesse chopper aqui, eu vou colocar isso aqui. Vou escrever aqui, ó, Joe. Não façam isso no modelo de vocês, tá? É só para eu mostrar a funcionalidade da ferramenta. Então, esse chopper aqui vai ser o que a gente chama de high poly. Ele vai ser a minha malha onde ele vai guardar os meus detalhes finos. Imagina que esse chopper aqui, esse chopper não, né? Imagina que fosse um personagem onde tivesse bem mais detalhes, que ele fosse um pouco mais realista e tudo mais. Esse chopper aqui, ele é mais lisinho, ele tem umas formas mais básicas, mas imagine que você tivesse feito aqui um rosto de um humano, por exemplo, com ruguinhas, com um pouco mais de detalhes ali na região dos olhos, né? Que não fosse só uma bola branca e preta aqui. Então imagina que você fez uns detalhes. No caso aqui, só para exemplificar, eu escrevi Joe, que ele vai servir como se fosse o meu detalhe fino aqui. Na de cima, a gente vai fazer a nossa retopo, a nossa retopologia. Então, vamos apertar o básico aqui, com 5 mesmo.
Beleza, recalculou. E percebam que quando ele recalcula, ele perde o meu polypaint, ou seja, ele perde a pintura, aquela pintura de olhos que eu fiz aqui e tudo mais, sumiu. Então, o que eu faço aqui agora, galera? Esse aqui é o que eu chamo de low poly. Isso aqui vai ser a minha malha low poly, ele vai ser a minha malha mais levinha, né? Com uma topologia legal, com um fluxo de topologia legal, mas consequentemente com menos detalhes. Então, se vocês olharem aqui, ele não tem densidade suficiente, por exemplo, para escrever Joe aqui, como eu escrevi lá, ó, tá vendo? Nem vai. Por quê? Porque, como eu já expliquei lá na primeira aula, ele não tem densidade de polígono suficiente para receber esse tipo de detalhe. Então, o que eu posso fazer? Lembra que eu deixei aqui embaixo a nossa high poly, que é a nossa malha com os nossos detalhes finos? Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou deixar visível na minha cena só as duas. Todas as outras peças aqui eu vou deixar desligadas, ó, e vou deixar visível aqui somente as duas, a minha low poly e a minha high poly. Eu vou mudar a ordem das coisas aqui também. Eu vou jogar a minha high poly para cima e vou deixar a minha low poly embaixo. E agora eu vou usar uma ferramenta bem legal, que é o Project All, que é a nossa ferramenta de projeção, como o próprio nome diz. Então ela vai servir para o seguinte: vou deixar selecionada a minha de baixo, vou dar um nível de subdivisão nela, um Ctrl D, para aumentar um pouco a minha densidade de polígonos, e agora eu vou dar um Project All, que eu já deixo aqui em cima, mas vocês vão encontrar aqui embaixo. Em Project, aqui em Subtool mesmo, na aba Subtool, Project, e eu tenho aqui Project All. Vou apertar uma vez. Ele vai me dar uma opção aqui dizendo que a minha peça que eu estou querendo projetar tem um polypaint, ou seja, tem uma pintura. Olha só, ele aparece aqui, ó, Like Project, Polypaint, tá? Então ele tá me dizendo que a peça que eu quero projetar, ela tá com uma pintura. Você quer projetar a pintura dessa peça High Poly na sua Low Poly? Então, sim. E olha só o que aconteceu. Ela projetou para mim a minha pintura, mas na verdade nem é sobre isso, tá? Essa ferramenta, ela não serve para você projetar a pintura de uma peça na outra, não. Ela serve para você projetar os detalhes de uma peça em outra peça. E essa possivelmente é uma das ferramentas mais legais que eu vou mostrar nesse curso inteiro aqui para vocês, galera. Ela é pouco vista assim no YouTube e tudo mais, e ela é muito útil. Obviamente, lá no nosso curso a gente usa com bem mais intensidade e a gente vê essa ferramenta muito mais a fundo. Aqui eu só tô mostrando o básico, tô passando por cima do que ela faz, tá? Mas lá no nosso curso avançado, a gente usa bastante essa ferramenta pra gente projetar as texturas e tudo mais. Ela é uma parte essencial lá da nossa parte, do nosso módulo sobre retopologia que a gente tem lá no curso avançado. Então, olha só o que aconteceu. Olha o que tá aparecendo aqui na bochecha dele. Tem alguma coisa aparecendo aqui na bochecha dele. E o que é isso? É o nosso Joe que a gente escreveu aqui, ó. Tá vendo? O que o Project All faz? Ele tá tentando pegar todos os detalhes de uma peça e passar para minha outra peça de forma automática. Ou seja, vamos supor que aqui eu fiz várias ruguinhas, fiz um personagem cheio de detalhes aqui. Só que a minha peça está high poly, como eu falei, ela tá muito pesada e ela não tá otimizada. Se a gente olhar aqui a topologia dela, olha só, é muito polígono e triângulos, olha aqui. Essa topologia não tá legal. Então, essa é uma forma de eu retrabalhar a topologia do meu modelo e já ir melhorando a qualidade do meu modelo. Sempre nessa ordem. High poly em cima, low poly embaixo. E lembre-se, para dar certo essa questão de um detalhe passar automático para outra peça, ela tem que estar exatamente igual. Ou seja, elas têm que ser a mesma peça na mesma posição. Então, as peças têm que estar exatamente iguais. Por isso que eu fiz uma duplicata. Então, vamos continuar. Como você pode ver aqui, ela tá tentando puxar aquele Joe pra cá, aquele detalhe, além de já ter puxado a cor, né, a pintura. Mas, obviamente, ela tem pouca densidade de polígonos para estar recebendo esse nível de detalhes. Então, a gente dá mais um nível de detalhes. Então, Ctrl D, ela foi pro nível 3 de subdivisão, e a gente vem aqui e aperta Project All de novo. Olha só, já puxou um pouquinho mais. O Joe aqui tá aparecendo um pouco mais, ó, enquanto na de cima tá visível, na de baixo ela tá aparecendo aos poucos. Então, mais uma vez, Ctrl D, Project All. Ó, basicamente já dá pra ler o Joe aqui, ó. Beleza? A gente pode fazer até mais uma vez aqui. Ctrl D, Project All. E agora a gente já puxou aqui basicamente todo o nosso detalhe que a gente tinha na outra peça, ó. Mas aí se você ver, essa peça aqui ela tá um pouco mais pesada, né? Ela tá com 1,5 milhão, enquanto essa outra aqui tá com 800 mil. Aí você fala, pô, Joe, então você deixou a peça mais pesada, mas aí é que tá. Qual que é a vantagem que a gente tem agora de usar o Project All? É que essa peça aqui, que eu puxei os detalhes, né, que era a minha low poly, agora eu tenho níveis de subdivisão. Agora eu consigo trabalhar, ó. Então, além de eu ter, obviamente, um fluxo melhor, uma
topologia melhor, ó. Então, se eu olhar aqui, ó, o meu fluxo tá legal, ou seja, nessa daqui, se eu continuasse dando detalhes nessa minha high poly, uma hora ia começar a dar estria. Não tem jeito, não tem como a gente fugir disso. Uma hora eu ia começar a trabalhar aqui, ele ia começar a ficar ondulado e ia ficar feio. Então, qual que é a vantagem de eu fazer dessa forma? De eu puxar, de eu projetar o detalhe de uma high poly em uma low poly. É essa questão de eu ter agora um fluxo melhor, porque afinal, essa peça aqui foi a peça que eu fiz o ZBrush e recalculei a topologia, e agora eu tenho níveis para trabalhar. Ó, 2, 3, 4. Eu posso simplesmente ir subindo e descendo os níveis para eu trabalhar os detalhes do meu modelo em níveis diferentes. Beleza? Legal, né? Esse Joe aqui, obviamente, era só para um teste, né? Só para exemplificar. Então eu vou passar um smooth, que o smooth aqui ele vai servir como se fosse uma borracha, e eu não preciso dele aqui. Então, vamos descer um pouco os níveis aqui, vamos tirar esse Joe aqui, tadinho do Chopper, ele tá com a cara tatuada. Posso até subir o meu nível agora de intensidade aqui, né, do meu smooth, que agora eu quero apagar mesmo, eu quero que perca esses detalhes aqui. Beleza? Tiramos aqui, e agora já temos esse Chopper aqui com uma carinha legal. Eu acho que como eu não vou colocar o Joe aqui, eu posso até excluir um nível. Eu vou tirar aqui, eu vou dar um Del High, eu vou deixar só em 4 níveis, beleza? E outra coisa interessante para mostrar para vocês, nessa questão ainda de otimização. Se eu vier aqui na minha outra cabeça, vamos tirar esse Joe aqui, né? Vamos dar uns Ctrl Zs aqui. Ó, quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou deixar a minha high poly aqui de lado. E agora é definitivo para entrar mesmo na cabeça de vocês essa questão de otimização, tá? Olha para essas duas cabeças. Me fala alguma diferença nela. Não tem, né? Elas estão exatamente iguais. Em questão de cor, né? Como eu projetei o Polypaint, tanto em questão de detalhe. É a mesma cabeça. Só que essa cabeça aqui da esquerda, que é essa que tá muito densa de polígonos, ela tá muito pesada, ou seja, é a cabeça high poly, é a cabeça que eu não passei pelo processo de retopo, ela tá aqui com 885 mil polígonos, um pouquinho mais, tá? Ou seja, ela tá bem pesada. Enquanto essa cabeça aqui, que foi a cabeça que eu passei pelo processo de retopologia, ou seja, eu já passei por esse processo de otimização, ela tá exatamente o mesmo, os mesmos detalhes, só que com 394 mil polígonos. Ela tá aqui no nível 4 de subdivisão. Então, vocês conseguem entender essa questão de otimização, que é uma tecla que eu tô batendo faz tempo também, mas é importante que vocês entendam. Quando eu tenho um modelo bem otimizado, além de eu ocupar bem menos memória no meu arquivo, no meu computador em si, isso faz com que minha peça fique otimizada como um todo. Ela não fica enrugada, ela não fica amassada, ela não fica com estria. Essa é basicamente a grande diferença de um modelo com uma retopo boa, né? E aqui eu nem precisei fazer muita coisa, tá? Eu só dei um ZBrush normal aqui, ó. Ele já me deixou um fluxo bem legal, mas eu poderia trabalhar um pouquinho mais isso. A gente vê isso um pouco mais lá no curso avançado. E eu tenho um vídeo aqui também, como eu já falei, da cabeça do Goku, onde a gente faz uma retopo um pouquinho mais elaborada lá também. Mas no geral, aqui pro Chopper, como ele é simples, só um ZBrush normal já ficou bonito. Mas essa é a principal diferença entre os dois que eu quero que vocês entendam, ó. As duas estão exatamente iguais, mas uma tem basicamente a metade dos polígonos. Ou seja, eu consegui o mesmo nível de detalhes com metade do nível de polígono. Tá vendo como nem tudo é polígono? Por isso que eu tava falando muito lá na primeira aula, que não é certo você simplesmente ficar subdividindo quando quer mais detalhes. Precisa passar todo um processo, é uma escada, você vai levando isso, subindo esse nível, até você otimizar o seu modelo e ter um resultado melhor. Aí você tem um resultado de uma peça muito mais leve e muito mais profissional. Então beleza, vamos voltar aqui, vamos ver o que falta. Eu creio que seja só alguns detalhes aqui como nariz, boca e tal. Boca não, língua, né? E depois a gente faz com o chapéu. Então eu vou fazer a mesma coisa, galera. Eu vou simplesmente recalcular a topologia com o ZBrush em todas as peças aqui, deixar ela lisinha, bonitinha, com uma topologia legal, e depois vou dar alguns níveis de subdivisão, tá? Já volto.
E beleza, temos uma boa topologia pro nosso chapéu aqui. E agora a gente pode dar níveis de subdivisão. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó, tá arredondando muito, então vamos vir aqui, colocar linhas de sustentação com o nosso bevel e fica tudo certo. Ele já vai segurar aqui pra gente. Vamos colocar aqui, ó, também. E vamos colocar aqui em cima. Beleza, ó. Beleza, só falta a mochila agora, beleza? Pra passar por esse processo de retopo e pra gente dar os níveis de subdivisão pra ficar lisinho, bonitinho. Só vai faltar a mochila, que a gente uniu aquela hora, né? Pra ficar mais fácil aqui, pra mover e tal. E agora a gente pode separar essas peças, fazer uma retopo aqui, passar o Zero Mesher em peça por peça e depois unir elas de novo, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. E é isso aí, galera. Olhando assim, aparentemente parece que não mudou nada desde o começo, tá o mesmo chopper do começo da aula, mas na verdade a gente mexeu na topologia de todas as peças aqui, sem exceção, tá? Se eu clicar nelas aqui, ó, desde a primeira, vocês vão ver que elas têm níveis de subdivisão. Se eu colocar aqui para ver o meu wireframe, olha só, todas elas estão com a minha retopologia, com o meu fluxo da minha malha retrabalhar. As patas dele aqui, né, os cascos, a cabeça, os pés, todos eles possuem 4 níveis de subdivisão. Lembrando, não é uma regra que todas têm que ter 4, é só uma questão pessoal minha mesmo. Eu acho que 4 ali para um modelo que não tem textura, não tem nada, é um valor que deixa ele bem lisinho, fica bem bonitinho. Então, olha só, todos eles estão com 4 níveis de subdivisão. E novamente eu volto a frisar aquela questão de otimização, porque às vezes você olha assim e fala, pô, Joe, mas tá visivelmente da mesma forma que estava antes, do jeito que começou. Mas aí é que tá. Agora, além de eu ter uma topologia muito mais limpa, com um fluxo da malha muito melhor, eu tenho também esses níveis de subdivisão para eu trabalhar. Porque se eu não tivesse, do jeito que estava antes, trabalhando só na base do Dynamesh, como eu já disse, ia começar a aparecer umas estrias, ia começar a ficar difícil trabalhar. Possivelmente o modelo ia começar a ficar ondulado, amassado, não ia ficar num aspecto legal e não fica nada profissional. O ideal é que você tenha uma topologia limpa, com um fluxo de malha bem definido ali e, claro, os níveis de subdivisão para você ir trabalhando, porque agora se eu precisar fazer um detalhe mais fino, ou se eu precisar mover ele, como a gente vai fazer para colocar na pose, eu posso simplesmente navegar entre esses níveis de subdivisão quando eu quiser. Por exemplo, eu não vou começar a fazer pose nessa aula, porque essa aula já tá ficando bem grande, mas só um exemplo para vocês do que a gente vai passar na próxima, ó, só para vocês verem mais uma
uma vantagem ainda de otimizar a topologia do seu modelo. Ó, vamos supor que eu quero mover esse braço, vamos pegar o corpinho dele aqui. Com 4 níveis de subdivisão, ela tá muito pesada. Então, se eu for tentar mover, vou pegar uma máscara aqui, ó, e vou tentar mover esse braço aqui. Vou posicionar aqui o meu gizmo aqui. Na próxima aula a gente vai ver tudo isso com mais calma, tá? Então, se eu colocar ele aqui, ó, quando eu for mover, olha o que acontece. Tá vendo que ele fica um pouco quebrado? Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem daí, ó. Eu não consigo ter um movimento muito fluido. Vou mover no meio do braço dele. Talvez fique até melhor pra mostrar, ó. Vamos supor que eu quero dobrar um pouco aqui o braço. Ó, ele quebra aqui, tá vendo? Ele fica muito duro, ele não move de uma forma muito natural, tá? Isso eu tô no 4º nível de subdivisão. Agora, se eu quiser descer pro primeiro, que aí sim ele tem uma topologia muito mais levinha, e for mover esse braço, olha só, ó, olha como eu consigo mover de uma forma muito mais natural. Então essas são as vantagens da gente ter níveis de subdivisão, ó. Se eu preciso mover, eu desço o meu nível de subdivisão. Se eu preciso de detalhes finos, se eu preciso detalhar, modelar alguma coisa com mais detalhes, então eu subo o nível de subdivisão. E agora eu consigo estar fazendo um detalhe um pouco mais fino aqui. Então, basicamente, esse é o raciocínio que a gente vai seguir daqui pra frente, pra gente terminar de refinar o nosso modelo e, consequentemente, colocar ele na pose. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil pra você, não deixa de deixar seu like, galera. Isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Comente o seu feedback aqui embaixo pra gente sempre estar melhorando o conteúdo aqui, ou qualquer dúvida, elogio. Eu quero saber o que vocês estão achando. E, claro, considere se inscrever aqui nesse canal e ativar o sininho pra sempre estar recebendo novos vídeos, beleza? A gente tem muito conteúdo aqui de modelagem em 3D para animes, e esse conteúdo é de artista para artista. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Falou!